Deus recolhe nossas lágrimas. A Bíblia tem muitas histórias e frases que são metáforas, ou seja, são situações e ensinamentos que não precisam ser levados ao pé da letra, mas que facilitam nosso entendimento a respeito de grandes verdades. Quando choramos, a ideia que podemos ter é que Deus conhece cada uma de nossas lágrimas, ou seja, Ele as recolhe e elas ficam como sementes em seu coração, e no momento certo, os frutos de nossas lágrimas vingarão e nos trarão muitas alegrias. Saiba desde já que o Senhor está vendo sim o seu sofrimento e suas lágrimas gritam diante de sua presença. É sobre isso que quero falar com você hoje. Muito bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, em mais uma devocional da Bíblia. Vamos à devocional de hoje, que terá o tema do seguinte: Deus recolhe nossas lágrimas. O texto bíblico está nos Salmos, capítulo 56, do versículo 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: olha, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Irmãos e irmãs, Davi estava em um sufoco mirabolante quando escreveu esse poema ou esse cântico. Ele estava fugindo do rei Saul, que queria matá-lo, e sabe onde ele foi parar? Na cidade do povo filisteu. Aquele povo de onde era o gigante Golias e que ele havia cortado a cabeça, o seu melhor guerreiro, o seu maior guerreiro. O povo daquela cidade começou a reconhecer a Davi e pediram para que o rei desse um fim naquele inimigo. Só que o rei foi ver primeiro se era Davi mesmo. E quando chegou, viu lá um homem agarrado em um poste, babando, saliva escorrendo pela sua barba e batendo a cabeça no poste como se fosse um louco. O rei então disse que jamais aquele homem seria o guerreiro Davi. E ali foi o livramento que Deus deu a seu servo. Imagine o sufoco que Davi passou. Um rei perseguindo, querendo acabar com sua vida e agora no meio de inimigos muito mais poderosos dentro de sua própria cidade. Foi então que Davi clamou ao Senhor, disse para Deus ter misericórdia de sua vida, pois os inimigos estavam com uma pressão enorme sobre ele. Queriam destruí-lo, atacavam de forma feroz e com sangue nos olhos. Davi, mais uma vez, então, expressou sua confiança no Senhor. Ele sabia que Deus conhecia seu sofrimento. Então fez esse cântico. Ele fez essa melodia dizendo essas comparações magníficas, expressando uma fé de que Deus tinha um livro onde suas lágrimas estavam sendo registradas. Tinha também um odre onde guardava todas as lágrimas que ele derramava. Um odre era uma vasilha de couro que as pessoas guardavam líquidos para que eles não vazassem. Normalmente era usada para o vinho, sinal de alegria naquela época. Mas Davi expressou aqui que a vida não é feita só de alegria. Nós teremos as lágrimas, as tristezas, mas até essas estão diante da presença de Deus. Estão ali guardadas porque o Senhor sabe o momento certo de agir. Meus irmãos, quero lhes dizer que o Senhor nosso Deus sabe sim do seu sofrimento e de suas lágrimas. Tudo que Davi falou aqui neste salmo foi para ensinar o povo, tanto o povo de Israel quanto a nós hoje, que Deus é um Deus pessoal, é um Deus que é o nosso Pai e conhece o sofrimento e as dificuldades dos seus filhos. O Senhor não está alheio a tudo aquilo de lutas que temos passado. Se chorarmos aos seus pés, podemos ter certeza que Ele vai agir. Ele vai nos dar um escape, vai nos dar uma solução, vai nos dar uma saída, vai encontrar uma maneira de nos abençoar.
E se caso alguma coisa não for resolvida da nossa maneira, Ele vai nos consolar e vai nos confortar com a sua palavra e com a sua revelação, mostrando-nos que Ele tem sempre um plano melhor para cada um de nós. Deus não é pego de surpresa. A tristeza e o sofrimento não serão a cereja do nosso bolo. Deus tem alegria e nos diz a sua palavra que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas e viveremos felizes com Ele por toda a eternidade. Tenha certeza, Deus recolhe suas lágrimas, Deus conhece teus sofrimentos, Deus vai te dar livramento. Deus está contigo. Os ombros do Senhor podem ser o seu consolo. Deus é muito mais que um amigo. Ele é um pai que sempre está disposto a nos dar um colo e os seus ombros para chorarmos diante da sua presença. Amém? Então não se intimide, chore diante de Deus e saiba que o Senhor está recolhendo suas lágrimas. Vamos orar e logo depois nós vamos fazer aquele momento de fé e oração que sempre fazemos aqui às 6 horas da manhã. Querido e eterno Senhor, diante da presença do Teu Espírito Santo, viemos orar, Pai, nesta hora, sabedores que a vida nos dá, ó Deus, nos apresenta muitas lutas e dificuldades, sofrimentos muito profundos, meu Deus, os quais, ó Deus, nos fazem chorar. Nos fazem chorar por dentro e muitas vezes chorar até mesmo fisicamente, meu Pai. Mas Deus, a sua palavra nos diz, num sentido figurado, que o Senhor recolhe as nossas lágrimas nos seus odres, o Senhor recolhe as nossas lágrimas e as registra no teu livro. Isso quer dizer, Pai, que o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor conhece cada momento que estamos passando. O Senhor sabe do sofrimento e da luta que o meu irmão e a minha irmã têm passado em suas vidas. Talvez com sua família, com seus filhos, por causa das finanças, por causa, Senhor, de opressões de inimigos, opressões espirituais. E tudo isso nós colocamos em Tuas mãos, assim como Davi fez. Ele, Pai, no meio de um choro, de um lamento, tendo que se fingir de doido para sair de uma situação e não ser morto, Pai, ele disse para o Senhor: eu confio em Ti, a minha vida está nas mãos do meu Deus e Ele há de me dar o devido livramento. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, enxuga as nossas lágrimas, nos dê, ó Pai, uma solução e uma saída para esse sofrimento que está nos consumindo, meu Pai. Assim nós oramos, assim nós entregamos em Tuas mãos e sabemos que as nossas lágrimas, mais uma vez falando de forma figurada, elas são como sementes, meu Pai, que estão plantadas no Teu coração e no tempo certo e no momento certo, o Senhor fará com que elas possam crescer e dar muitos frutos e frutos de alegria para todos nós que Te buscamos e reconhecemos a Sua misericórdia e a Sua bondade. Assim nós oramos em nome de Jesus, Pai, e queremos agora apresentar diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tu que és magnífico e excelente, o Deus que pode tudo, o Deus que é excelso, o Deus que é soberano, o Deus que tem controle de tudo e de todas as coisas. Nós entregamos em Tuas benditas mãos as nossas causas, meu Pai, os nossos sofrimentos, aquilo que tem nos feito chorar, Pai, sejam inimigos, enfermidades, sejam problemas na família, problemas espirituais, problemas financeiros, enfim, ó Deus, todos os problemas nós colocamos em Tuas benditas mãos, sabedores, ó Pai, que nós precisamos confiar no Senhor. Te pedimos fé, porque às vezes a nossa carne ela tem a tendência, meu Pai, de desvirtuar a nossa fé, de nos trazer preocupações excessivas e nós esquecermos que é o Senhor quem nos cura e é o Senhor quem nos guarda. Tenha compaixão de nós e da nossa pequena fé, Pai. Ajuda-nos a crermos e confiarmos em Ti, que tudo está nas Tuas mãos. Seja, Deus, um problema simples ou uma grande dificuldade, tudo o Senhor pode nos ajudar a resolver, Pai. Assim nós entregamos a vida daqueles que estão enfermos, que estão adoentados, quem sabe, meu Pai, com um câncer, com uma doença terminal, num hospital, num CTI. Meu Pai, que o Senhor possa agir na vida dessa pessoa, que os médicos não encontram o diagnóstico, não sabem mais o que fazer.
Ó Senhor, que tu possas ajudar. Oro por aqueles que estão atormentados, aflitos, necessitados, Pai. Tamanhas são as pressões, assim como Davi falou, os inimigos têm me pressionado, eles têm trazido uma pressão muito forte. Assim são os inimigos espirituais. Eles querem nos matar, querem nos trucidar, querem destruir, mas o Senhor é Deus para nos ajudar. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã na sua família, no seu trabalho, nos seus sonhos, nos seus projetos de vida, nos seus estudos, na sua carreira, meu Pai, na sua empresa, no seu trabalho profissional liberal, em nome de Jesus. Aqueles que são autônomos, que todos sejam guardados, que apareçam novos clientes, que, ó Deus, o Senhor possa lançar bênçãos sem medida, que o meu irmão e a minha irmã possam crescer, possam entender, saber, meu Pai, o quanto o Senhor tem para a vida deles de bondade, de amor e de grandeza. Assim nós oramos, Pai, pedimos ao Senhor um dia abençoado, que estejamos atentos à sua voz e a tudo que o Senhor falar conosco. Não nos deixe presos aos nossos problemas, nós temos que olhar para o reino, olhar, Deus, para a igreja, olhar para os menos favorecidos, por aqueles que estão sofrendo até mais do que nós. Que assim o Senhor nos ajude e nos abençoe, é a nossa oração, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, obrigado mais uma vez pela sua companhia. Vamos lá, vamos compartilhar. E não esquece não, taca o dedo aí no compartilhar e vamos mandar aí pelo WhatsApp para os nossos irmãos e amigos, aqueles grupos lá de amigos que a gente tem, né? Manda para eles lá essa mensagem, vai ser bênção em nome de Jesus. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos aí nessa corrente de oração e de aprendizado da palavra. Um grande abraço, Deus te abençoe, tenha um bom dia. Até amanhã, se Deus assim permitir. Desejo a você e a sua família a paz do Senhor Jesus.